louvor nós participamos até o momento, nós vimos Deus falar no nosso coração, nós vimos uma mensagem direta de Deus para aqueles que estão ligados verdadeiramente. Nós estamos cantando por cantar, mas nós estamos louvando o Senhor dos Senhores, estamos louvando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Temos certeza, irmão, que o nosso louvor, que é feito do fundo do coração, ele tem chegado até o trono do Senhor. Por isso é importante que durante todo o louvor nós venhamos estar verdadeiramente ligados, nós venhamos estar temente a Deus, com o nosso coração mesmo ligado no trono do Senhor. Deus, ele quer receber o louvor de cada um de nós. Por isso nós precisamos estar verdadeiramente atentos àquilo que cada hino, cada louvor fala, através da sua letra, através da sua mensagem. Louvado seja Deus. E agora também nós vamos continuar ouvindo Deus falar conosco, porque durante o louvor o Senhor está falando, e nós vamos continuar ouvindo Deus falar conosco através da sua palavra. Então quem quer ouvir a voz de Deus, quem veio aqui para isso, quem veio aqui para glorificar o nome desse Deus, é necessário, irmão, que você verdadeiramente sente aí no seu lugar, e se ligue no trono do céu, no trono do Senhor. Não se preocupe com as outras coisas, não fique preocupado com aquilo que vai acontecer depois, mas que verdadeiramente você se ligue naquilo que Deus está querendo fazer agora com você, Louvado seja o nome do Senhor. Deixa as outras coisas para depois. Esse é um momento seu com Deus, é um momento único que nós temos para estar na presença do Senhor. Às vezes muitos se preocupam em ir no banheiro, beber água, ou com o jantar que vem depois, com a brincadeira que vem depois, mas diz a palavra que tudo tem seu tempo, tudo tem seu tempo. E agora é o tempo que nós temos com Deus, o tempo que nós temos de estar na presença do Senhor. Então eu peço aos irmãos, não perca esse tempo, porque ele é único. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero convidar agora o nosso irmão evangelista Átila, estará ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Eu peço aos amados irmãos, não se levante, não fiquem aí de um lado para o outro despercebido, que esse é o momento em que Deus quer falar com cada um de nós, usando aqui o nosso evangelista Átila. Quero cumprimentar minha família com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, antes de eu estar ministrando, veio comigo um casal de amigos, o irmão Rafael e a sua namorada, irmã Gabriela, irmã Emanuela. Ela vai estar louvando antes de eu estar ministrando. Logo após, eu vou estar ministrando a palavra do Senhor. Quero convidar ela aqui à frente. Eu conversei com o bispo e ele nos autorizou que ela louvasse antes de eu estar ministrando. Amém? Deus amado, Deus querido, nessa noite eu louvo a Ti uma vez mais de oração. Que a Tua presença seja notória aqui nessa noite. Assim como tem sido, Pai, desde o primeiro dia deste retiro, o Senhor vem continuar falando conosco de uma forma especial. Que a Tua palavra, Senhor, não volte vazia. Assim como a chuva desce do céu, molha a terra e faz ela germinar, também assim seja a Tua palavra aqui nessa noite. Que ela não volte vazia, sem antes cumprir aquilo que lhe apraz. É o que eu venho lhe suplicar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Evangelista Átila, de estar aqui louvando e adorando ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar conhecendo mais um povo que vai estar morando no céu, E quantos estão felizes hoje de estar na presença do Senhor, Mais um dia de vida diante do Senhor. Quantas pessoas hoje, Pode soltar, irmã. E nessa noite eu quero te convidar a você fechar os teus olhos e meditar nessa letra deste louvor. Nós vamos clamar um Espírito
Espírito Santo, para que Ele já se faz presente, mas nós vamos chamar Ele para estar aqui, ó, dentro do nosso coração nessa noite. Aleluias. Consolador, aleluia. Não sai daqui, aleluia. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, Consolador, moras em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Nós não somos merecedores, mas em Ti nós somos mais que vencedores. Aleluias. E eu agradeço desde já essa oportunidade. Você que trouxe sua espada, você que é soldado e trouxe sua espada, abra na Bíblia. Foi nos passado o texto como base para esse sermão, e eu quero ser fiel ao texto que nos passaram e fiel à mensagem que Deus ministrou também ao meu coração. Segundo livro de Samuel,
capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso 1. Embora o tema do texto, o tema da mensagem, está concentrado a partir do verso 12, eu quero mencionar também o verso 1 e o verso 2. Se você quiser se pôr sobre os seus pés, fique com toda a liberdade. Se você não quiser, fique sentado, Deus vai falar com você do mesmo jeito. Mas se puder ficar de pé, é bom. 2 Samuel, capítulo número 6, a partir do verso 1. Glórias a Deus. Você ficou bem assim. Depois o Wanderson vai te dar um abraço aí. O Wanderson é nosso amigo, nosso homem de Deus. Quando se encontrar o segundo livro de Samuel, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu vou também. Nós vamos juntos para o céu. Só vou esperar você encontrar, que eu preciso que você fique com ela aberta para a mensagem que colocou no meu coração. Se você encontrou, abra no verso 1 e 2. Depois você vira sua folha, encontre também o verso 11 e o verso 12 desse mesmo texto. Segundo livro de Samuel. É muito fácil, só você abrir Gênesis, depois Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel. Muito fácil de encontrar. Capítulo de número 6, verso 1, 2 e verso 11 e 12. Amém ou não amém? Está escrito assim: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus. A arca era de quem, irmãos? Deus. Sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Vira sua folha e vai para o verso 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Eteu, o Geteu, 3 meses. Quantos meses que ela ficou ali, irmãos? 3. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Eu queria repetir a parte do verso 2, que está escrito: levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Se você quiser se assentar com a sua Bíblia aberta, você vai me ajudar a ministrar essa noite. Senhor Deus e Pai, por mais uma vez nesse dia eu levanto a Ti a minha voz em oração. Eu suplico por graça, bondade e misericórdia, que desapareça o irmão Átila nessa noite, que desapareça o eu aqui nesse lugar, e que o grande eu sou seja louvado e exaltado uma vez mais. Eu conheço, ó Pai, a minha pequenez, eu conheço a minha limitação. Eu sei que eu não sou digno nem mesmo de segurar neste microfone, mas a Tua graça, a Tua misericórdia, que são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas não duram para sempre, todas as manhãs elas vêm se renovando. Por isso eu te peço por graça e misericórdia, fale conosco através da minha vida e através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o segundo livro de Samuel, é um texto muito conhecido, ou na verdade, passamos por cima ali, é uma história muito conhecida. Está contando do segundo feito do grande rei de Israel, um dos maiores reis de Israel, o irmão Davi. Na verdade, quando fala-se em rei em Israel, até hoje, é Davi quem é lembrado. Sabemos nós que ele foi apenas alguém que preparou o sentido de reinado para o Senhor Jesus. Mas falou-se em rei em Israel, Davi é respeitado. Embora foi no período do seu filho Salomão que Deus deu um pouco de paz a Jerusalém, ao povo de Israel.
mas falou-se em rei em Israel é Davi. Davi é um dos homens do Antigo Testamento que é importantíssimo conhecermos bem. Eu não disse conhecer, eu disse conhecermos bem sobre a história de Davi. Por quê? Quando você vai estudar a sua Bíblia no Novo Testamento, o primeiro nome que aparece é o nome de Davi. Está escrito no primeiro verso da sua Bíblia, no Evangelho de Mateus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Davi e Abraão são os dois personagens que marcam a história do Messias no Antigo Testamento. Ele é chamado por diversas vezes de o filho de Davi. Por exemplo, diz a Bíblia no livro da Revelação, no livro do Apocalipse, que João estava chorando desesperado, porque ele mesmo diz, ele olhou no céu, ele olhou na terra e embaixo da terra, e não tinha ninguém digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. De repente, um dos anciãos bateu o seu ombro e disse: fica tranquilo, João, não chores, porque eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Você perdeu os nomes, vou dar uma chance. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, geração de Jessé, filho de Jessé, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jessé foi o pai de Davi. O Novo Testamento vai girar na revelação de Jesus Cristo, falando sobre esse personagem. Davi é um homem que nós aprendemos N lições com a vida dele. Mas uma das principais lições é a dependência de Deus. Eu vou repetir. Davi foi um homem que nós aprendemos diversas lições com a sua vida. Mas uma das lições mais importantes é dependermos de Deus sempre em nossa vida. Tem gente que pensa que a história de Davi começou quando ele matou o gigante Golias. Tem gente que pensa que a história de Davi começou quando ele começou a reinar em Israel. Tem gente que pensa que a história de Davi começou quando ele reina primeiro nas 2 tribos, depois nas 12 tribos por completo. Não. A história de Davi começa quando nenhum olho aqui na terra conseguia vê-lo. A história dele começa quando não tinha ninguém acreditando que ele podia fazer alguma coisa. A história dele começa quando um Deus lá do céu disse: embora ninguém acredite em você, eu vou fazer um depósito forte na tua vida e eu vou mudar a tua história. E nesse momento, o profeta e irmão Samuel, que era o legislador de Israel até então, estava na casa de Davi, escolhendo um dos seus irmãos para reinar. Diz a Bíblia que o profeta Samuel, por ser homem, ele bateu o olho no seu irmão mais velho, o Eliabe, 1,92 m de altura, 130 quilos. Se fosse hoje, ele seria faixa preta de jiu-jitsu. Se fosse hoje, porque ele era soldado de Saul. E os guardas de Saul na época, todos eram expert em lutas. Na época era de espada. Se fosse hoje, ele era expert em lutas corporais, defesa pessoal. Homens arrões, gigantes, fortes. Por exemplo, o próprio Saul, 140 quilos de músculo. A Bíblia só diz o seguinte, que ele sobressaía em altura. Embora tamanho não seja documento, mas eu duvido você com 1,5 m enfrentar um cara de 2 metros com 40 centímetros de braço. Eu correria. Não sei você. Sério. Ele bateu quando Samuel, sendo um homem, bateu o olho em Eliabe e disse: é esse o escolhido. Em contrapartida, eu só estou te fazendo lembrar isso aqui para você entender a revelação de Deus. Em contrapartida, Davi estava lá no meio do mato, ele, mais algumas poucas ovelhas malhadas. O que eram ovelhas malhadas? Era o pior tipo de ovelhas que tinha na época. Ovelhas malhadas era o pior tipo de serviço que alguém podia colocar alguém para fazê-lo. Davi estava lá no meio do mato observando as ovelhas. E nesse momento ninguém via. Mas ele, com 1,20 m de altura, já estava lá matando ursos e leões. Davi não matou um urso e um leão. Diz a Bíblia que ele falou com Saul um pouco mais tarde, ele disse: Saul, o que está acontecendo? Ele disse: tem um rapaz aqui, grande, 2,92 m de altura, o nome dele é Golias. Ele está tocando terror no exército de Israel. Não tem ninguém para lutar com ele. Eu até iria, Saul dizia, eu até iria, mas Davi, deixa comigo, eu vou lá e arrebento com ele. Saul olha para ele, dos pés à cabeça, e fala: mas você? Rapaz, mas não tem mais nem mais.
enquanto vocês estavam aqui, disputando quem fazia, quem acontecia, e ninguém tinha coragem de ir, sempre, grave isso, sempre eu cuidava da ovelha dos meus pais, e sempre que vinha um urso e um leão, não uma vez só, sempre que vinha um urso e um leão, eu agarrava ele pela barba, pegava o meu cajado de pastor de ovelhas e arrebentava com ele. Do jeito que eu fiz com aqueles ursos e com aqueles leões, eu agarro também na barba desse filisteu e arrebento com ele. Você perdeu de dar um glória, mas eu vou continuar com a mensagem. Davi estava dizendo: eu não tenho tamanho, eu não tenho porte de lutador, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está comigo. Então qualquer luta que eu entrar, eu sou vencedor. Não, eu sou mais do que vencedor, mais do que vencedor. Só quem acredita nesta palavra bíblica, profética e revelada, glorifica o nome do Senhor nessa noite. A história dele começa ali. Nesse texto, quando ninguém acreditava, Davi estava de joelhos dobrados, conversando com Deus, e ali Deus deu a ele a letra de uma canção. Ali Deus deu a ele um louvor que ficou muito conhecido depois. O nome desse louvor é: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz viver de pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera a minha. Ele escreveu esse hino quando ele foi reinar, mas quando ele não era rei, ele já cantava aquele hino por diversas vezes. Por exemplo, quem é que sabe quem escreveu aquele texto assim? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem é que sabe quem escreveu aquilo? Eu vou te dizer quem foi. Foi um camarada, um francês, quem escreveu. Mas quem falou aquele poema pela primeira vez foi um chinês. Mas ele era pouco conhecido, então ninguém deu atenção para ele. Então o francês veio e escreveu. Davi, quando escreveu o Salmo 23, ele estava acostumado a cantá-lo em situações difíceis, sozinho no meio do mato, no meio de ovelhas, tranquilo, sozinho ali, ninguém para ajudá-lo. Ele observava ao seu redor e não via ninguém com ele, mas ele disse: assim como eu estou tomando conta dessas ovelhas, há um Deus do céu que me vê como ovelha, e ele é o meu pastor, e por ele ser o meu pastor, nada vai me faltar. Quando ele vê Davi cantando esse hino, não está escrito isso na Bíblia, então você não vai me chamar de maluco. Ou na verdade eu não sou muito certinho não, pode viajar um pouco nos textos bíblicos. Davi, parece que eu vejo Deus olhando lá de cima dizendo: rapaz, esse camarada é bom, porque ninguém está ouvindo ele cantar, não tem uma plateia para aplaudi-lo, e ele está me adorando. Deixa eu continuar ouvindo a letra desse hino. Ele continua: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele vai fazer de paz, guia mansamente águas tranquilas, refrigera a minha alma. Aí ele vai cantando, você conhece o coração do Tiago? Ele vai cantando. Quando chega no verso 5, parece que eu vejo Davi recebendo um poder da sua força, olhando para o céu, dizendo: Deus, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha, próxima chance, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Parece que eu vejo pelo em cima. Rapaz, eu gostei desse camarada. Aí Deus, lógico que é uma conjectura minha. Aí Deus fala: calma aí, Davi, rapidinho, viu? Samuel, deixa Eliabe quieto aí, deixa Abinadab, deixa Samar, deixa os outros 4, porque eu já tenho o meu escolhido. Ele não tem aparência, ele é pequeno, você vai bater o olho nele, não vai ver coisas grandes, mas eu já vou preparar o caminho dela lá. A tua história não começou quando você veio aqui para o retiro. A tua história não começou quando você levantou a mão e aceitou a Cristo. Diz a Bíblia que antes de você nascer, Ele já tinha uma história na tua vida. Antes de você vir aqui nesse culto, Ele já preparou algo para você. Eu tenho certeza que antes do término deste trabalho, Deus fará coisas grandes através da tua vida aqui neste lugar. Só quem está na mesma fé que eu aqui nessa noite, uma mão para o céu é pouco, joga as tuas mãos e glorifique ao nome do Rei dos Reis. Davi foi um exemplo antes, durante e depois de reinar. Eu vou repetir. Davi foi um exemplo antes, durante e depois de reinar. Antes de reinar, ele já falava com Deus. Falar com Deus para ele era normal no bom sentido. Ele não falava com Deus só quando precisava. Ele falava com Deus sempre. Por exemplo,
nos piores momentos da vida de Davi. Isso foi depois, já que ele estava reinando, por promessa de Deus, e o seu próprio filho Absalão se levanta contra ele, tira ele do trono, e ele tem que sair fugido da cidade que ele estava por promessa. Ele não estava ali de supetão, ele não estava ali por acaso, foi o próprio Deus que o fez promessa. Aí Davi tem que sair do trono, sair fugido, viver escondido nos desertos da vida. Aí todos os dias Davi levantava de manhã e falava com Deus. Irmão, como é que você pode falar isso? Salmo de número 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São tantos que se levantam contra mim. Tem até quem diz da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas o Senhor tem sido um escudo para mim, aquele que me honra, que exalta a minha cabeça. Aí no verso 5 ele explica, ele diz: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me fazes habitar em segurança. Aí quando ele vai dormir de noite, ele escreve o Salmo número 4, verso 8, e diz assim: eu deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Davi acordava de manhã e orava. Davi dormia à noite e orava. Davi não sofria de insônia, não. Ele disse: eu deitei e logo dormi. O termo dormir na língua original hebraica do Antigo Testamento significa descansar completamente. Então ele está dizendo, mesmo na adversidade, eu deito e descanso tranquilo, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Eu vou profetizar na tua vida em nome de Jesus. Eu vou enfrentar no corpo da mensagem. Você pode passar por adversidade, mas se o Senhor está contigo, tu vai bater a cabeça no travesseiro, vai dormir, vai roncar e vai até babar, porque quem tem promessa de Deus não está preocupado com a adversidade. Ele sabe que é um Deus do céu fiel, que cumpre o que prometeu, só que não acredita nessa palavra. Em nome de Jesus, não enfia. Eu disse que ele foi exemplo antes, durante e depois. Antes de ser rei, Davi tinha uma dependência de Deus tremenda. Mas quando ele se assenta no trono de Israel, porque existem pessoas que é assim. Grave isso, em nome de Jesus. Existem pessoas que é assim. Eles dependem muito de Deus até conseguir a bênção. Mas depois que consegue a bênção, ele esquece de Deus. É difícil dar uma glória assim, né? Mas tá bom, deixa eu ver. Tem gente que é assim. É uma dependência de Deus tremenda. Mas até o dia da bênção. Quando a bênção chega, eu já consegui o que eu queria, agora a bênção vai para a igreja, eu vou vir para retiro, não sei quem está precisando, não está precisando não. Davi não. Davi se assenta no trono. Ele começa reinando sobre duas tribos. Quando ele começa reinando sobre as duas tribos, depois, chega de 7 anos depois, ele começa a reinar sobre 12 tribos por completo. A promessa vem plena na vida dele. A primeira coisa que ele diz é expressar para Deus a sua dependência de Deus. No dia que ele se assentou, Bispo Luiz, no dia que ele se assentou no trono de Israel, eu ia sentar na mesa, mas eu sou um cara ético. Se assentou no trono, alguém disse: Davi, você quer que alguém passe cantando aí para fazer aqui você ser proclamado como rei? Ele disse: não. Você quer deixar os levitas para estar aqui exaltando o seu nome como rei? Não. Você quer deixar moças para dançarem aqui, as virgens de Israel para bailar e atrair? Não. Deixa eu fazer algo. Depois vocês fazem isso tudo. O que você vai fazer? Eu vou escrever uma oração para Deus. Que oração? Salmo 131. Ele se assenta no trono e ele fala: Senhor, como uma criança desmamada para com a sua mãe, assim a minha alma permanece para contigo. Não, vou desenhar, está dizendo: Senhor, assim como uma criança depende da sua mãe para se alimentar, assim eu continuo dependendo do Senhor. Antes, quando eu estava pastoreando ovelha, eu precisava do Senhor. Depois que eu fui guarda junto com Saul, eu precisava do Senhor. Depois eu comecei a reinar sobre 2 tribos, eu continuo dependendo do Senhor. Mas agora que a promessa se cumpriu, 12 tribos ao meu dispor, eu não abro mão da dependência do Senhor. Eu continuo sendo dependente do Senhor. Depois que eu sei, que eu estudei, que eu conheço, mas eu continuo dependendo de Ti. Senhor, depois que eu matei Golias,
Era para ele falar, pô, agora eu já reinei, agora eu já fiz tudo que eu tinha de fazer. 40 anos já, lembrando, gente. Ele pensando, Davi, né? 40 anos já. Agora não, agora pendurar as chuteiras, arrumar uma cadeira de balanço, sentar e ficar tranquilo. Mas não. O segundo livro de Samuel registra as últimas palavras dele. Segundo de Samuel, capítulo 23. Depois você lê na sua casa. Aqui está as últimas palavras de Davi. O suave, eu disse suave, salmista de Israel. Davi foi o único homem do Antigo Testamento que teve 3 títulos messiânicos. Davi era rei, ele era profeta e ele era sacerdote. Vou repetir. Davi era rei, profeta e sacerdote. Ele era rei porque recebeu por herança, porque recebeu de Deus essa unção de rei. Ele era profeta porque Atos capítulo 2, verso 30, Pedro diz que ele era profeta. Ele era sacerdote porque diz a Bíblia que ele dançou diante da arca e tirou a sua estola sacerdotal. Só usava estola quem era sacerdote. E esses títulos eram títulos messiânicos, títulos que Cristo receberia no Novo Testamento. Por exemplo, quem gosta de Bíblia, diga amém. Pouca gente vai dar mais uma. Quem gosta de Bíblia, diga amém. Por exemplo, quando Cristo aparece no Novo Testamento, e a Mateus apresenta ele como rei. O autor de Hebreus diz que ele era sacerdote. E quando ele foi entrar na cidade de Naim, ressuscitou o filho da viúva de Naim, diz a Bíblia que alguém disse, um grande profeta levantou-se entre nós. Então Davi era o único homem do Antigo Testamento que tinha esses 3 atributos. Por exemplo, quando Saul reinava, Saul não pôde oferecer sacrifício, porque Samuel disse, você é rei, é profeta, mas você não é sacerdote. Porque Saul recebeu o título de rei, recebeu o título de profeta, porque Deus disse com Samuel, unge ele, e quando a unção for confirmada, ele profetizará. Então ele era profeta. Mas sacerdote ele não podia ter esse título, porque somente Cristo teria esse título no Novo Testamento. Então esse título fala de honra. Mas quando Davi foi escrever suas últimas palavras, ele não disse assim, essas são as últimas palavras de Davi, o grande rei de Israel. Não disse. Ele disse, essas são as últimas palavras de Davi, o grande sacerdote de Israel. Ele não disse assim, essas são as últimas palavras de Davi, o maior profeta de Israel. Não, ele disse, o suave salmista de Israel. Salmista significava um adorador intenso para com Deus. Eu vou te dar mais uma chance, porque tem gente que não entendeu, eu vou te explicar de novo. Ser chamado de salmista já era uma honra, mas Davi disse, eu não sou apenas salmista, eu sou um suave salmista de Israel. Eu tenho sensibilidade espiritual, eu já reinei, já conquistei. Nas últimas palavras, eu quero deixar registrar, há quem diga que as últimas palavras de um homem é mais importante que as primeiras. Então Davi deixou registrado, lógico que não foi ele que escreveu, né? Alguém disse sobre ele. Aqui está as últimas palavras de Davi, um suave salmista de Israel. Então Davi dependeu de Deus no começo, durante e no final. A primeira coisa que eu quero que você entenda, para eu começar a pregar aqui agora, é que nós não podemos só depender de Deus durante este retiro. Nós não podemos depender de Deus somente antes de vir para cá. Nós temos que depender dele antes, durante e depois do retiro. Buscar a presença dele antes, durante e depois do retiro. Antes, durante e depois do retiro. Se você não deu glória, vou ficar falando isso a noite toda. É antes, durante e depois. Antes é muito bom, durante é muito bom, mas depois é melhor ainda, porque o inferno não vai tentar te arrebentar aqui no meio de nós, não. O inferno não vai tentar te arrebentar antes de você vir para cá, ele vai tentar te arrebentar depois que você chegar na tua casa e continuar com seus afazeres. Aí é que você vai lembrar dizendo o seguinte, não, é antes, durante e depois. O que eu era no retiro, eu vou continuar sendo depois. Voltando para o texto que nós lemos, que eu já rodeei muito, Davi está aqui fazendo uma segunda coisa importantíssima para ele, quando ele começa a reinar. Davi, quando ele se assenta no trono sobre as 12 tribos, a primeira preocupação dele é, eu preciso de uma capital militar. Davi, um guerreiro por excelência, o guerreiro, não um guerreiro,
Ele disse: eu preciso de uma capital militar. Ele passa e ele vê uma cidade que já estava ali há muito tempo. Os jebuseus moravam ali, mas ninguém tinha ou coragem ou poder suficiente para subjugar aquela cidade. Davi olha para os seus soldados, porque Davi aprendeu uma tática de guerra. Olha para mim. Davi aprendeu uma tática de guerra. Quando ele foi soldado de Saul, ele observou Saul reinando e ele viu que tinha 30 valentes que andavam com Saul. Quando Saul passar por adversidades, os 30 valentes dele estavam ali, como eu havia dito, homens experts em espadas, em lutas corporais. Tinha homem ali no exército de Davi, por exemplo, que sem espada, sem lança, somente com cajado, matou gigantes. Tinha homens que somente sem nada na mão, de mãos puras, ficavam prostrados em cima de uma eira, de uma plantação de ervilhas, que seria hoje, a Bíblia chama de lentilhas. Sozinho ali, ele de mão, derrubou mais de 1000 filisteus. Só para você ver como os caras eram bons de mão, né? Saul não era bobo, ele disse: 30 desse tipo do meu lado. Ora, que bobo era ele. Uma batalha tremenda, todo mundo querendo que ele saísse do reinado, todo mundo se levantando e disse: eu não quero ficar sozinho, eu quero 30 do meu lado. Mas Davi, que amava aprender lições, Davi disse: Saul tinha 30, né? Se Saul era perseguido, eu sou mais do que ele, 30 para mim também vai ser uma bênção. Só que aí Davi seleciona 30. Olha para mim, em nome de Jesus. Davi seleciona 30. Só que quando ele vai selecionando, ele viu que tinha mais 7 que era bom de braço também. Ele disse: opa, é melhor ter mais do que menos. Olha que revelação que Deus me deu quando eu li esse texto. Hoje há uma batalha. Não, eu quero que fulano caia para eu entrar no lugar. Não, eu quero que fulano não saia para eu entrar. Não, o reino de Deus é quanto mais melhor, irmãos. Quanto mais profeta, melhor. Quanto mais homem de Deus, melhor. Não vou dar mais machismo, você não gosta. Quanto mais para Deus, melhor. Davi disse: opa, tem mais 7 ali que era bom de braço. Vem para cá também, tem lugar nos exércitos. Para defender o rei, tem lugar. Grave isso: para defender o rei, tem lugar à vontade no reino de Deus. Só não tem lugar para dividir, só não tem lugar para disputa, mas para somar no reino de Deus, tem vaga à vontade. Está escrito, parece que eu vejo com olhos espirituais, há vagas para soldados valentes no reino de Deus. Covarde não, covarde fica de fora, mas valente quanto mais melhor. Quanto mais melhor. Se você não tem um problema, eu vou ficar falando dos valentes a noite toda. Quanto mais valente no reino de Deus, melhor. Se você quiser levantar o currículo aí hoje, ele vai te alistar para esse exército agora. Só quem acredita nessa palavra profética, glorifica o nome do Senhor. Aí Davi estava agora com a sua guarda pessoal montada. Ele disse: eu preciso de uma capital militar, de uma base militar. Ele olha para essa cidade que ninguém tinha coragem de conquistá-la. Ele disse: não está escrito ali, tem um Getúlio. Ele disse: se Deus é comigo, o Senhor podia me dar essa cidade para conquistar. Embora ninguém faça, todo mundo passa e olha aquela cidade boa, Jerusalém, que antes tinha um outro nome. Depois a gente fala o nome dela, antes ela tinha outro nome. Ele disse: eu vou conquistar a cidade aí. Valente, estamos juntos? Parece que eu vejo. Rei, só fala e minha mão está coçando já. Vamos embora. Ele vai e conquista. Ele conquista Jerusalém. Moravam jebuseus ali, homens arrões, grandes. Mas para os valentes, para quem matava 1000, sem mão, sem arma, só de mão, com arma na mão, então, arrebentou a cidade. Só que quando ele conquista a cidade, Davi faz uma lembrança, ele se lembra. Ele disse: opa, eu tenho uma capital militar. Quando eu falo de capital militar, eu estou falando de estratégias de combate, estratégias de luta. Eu já tenho. Já tenho homens valentes comigo. Agora é só vitória. Mas Davi fala: está faltando algo. Está faltando um negocinho pequeno. Olha para mim que eu estou há 10 minutos sem terminar. Falta um negocinho pequeno, que na época de Saul, ninguém se preocupou em trazer. 30 anos antes de Saul, ninguém se preocupou em trazer. Esse
negocinho pequeno, quando o profeta Samuel ainda estava ali escolhendo o rei, ou não escolhe, antes de ele escolher Saul, Ofni e Finéias, filho de Eli, um sacerdote, perderam esse negocinho pequeno. Esse negocinho pequeno foi levado para a terra dos filisteus. Ficou lá durante bastante tempo, mas como a presença de Deus não bate, não coabita com o ambiente impuro, os filisteus tiveram que devolver. É por isso que eu tenho uma preocupação. Olha para mim, eu preciso falar sobre isso. É por isso que eu tenho preocupação quando eu vejo alguém que se diz carregar a presença de Deus se misturando com porcariadas do mundo. É por isso que eu vejo, quando eu ligo a televisão e vejo alguém entrando no programa da Regina Casé dizendo que vai evangelizar, porque lá antes de entrar, alguém fala assim: você não pode falar isso, isso e aquilo. Deus não compartilha com isso. A presença de Deus é santa, a presença de Deus é pura, a presença de Deus não compartilha, não. Glória a Deus. Porque pegaram ela, botaram a Arca da Aliança, colocaram dentro do templo de Dagon, e o rei que mandava lá, mandava entre aspas, era Dagon. Dagon era metade homem, metade peixe. O povo chegava de manhã, botava o rosto no pó. Dagon é o Senhor, Dagon. A arca entra ali, diz a Bíblia que Dagon de manhã está prostrado de rosto no pó, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Você não é Deus da glória mais forte. Aí no outro dia falaram: não, isso está errado. Isso aí alguém fez de propósito daí. Ele escorregou, botaram só para dizer. No outro dia Deus, já que é de propósito, Deus arranca a cabeça de Dagon, arranca a cauda de Dagon, porque ele era corpo de peixe, cabeça de peixe, corpo de homem e cauda de um outro bicho. Algum disse que era dinossauro, disse que era dragão, outra coisa, uma cauda. Deus disse: homem é homem, peixe é peixe. Deus está dizendo: isso é uma mentira, porque quando a presença de Deus entra, ela desfaz a mentira, ela desfaz todo engano, ela desfaz tudo aquilo que não é de Deus. Aí eles têm que trazer a arca de volta. Só que aí, como não tinha ninguém de patente espiritual alto para recebê-la, ela fica hospedada na casa de alguém. E ali ela fica por quase 100 anos. Quantos anos que eu disse? 100 anos. Quase 100 anos ela fica ali. E não se ouve falar de nada que acontece quando ela está ali. Ela fica ali quase 100 anos, quase um século. Na casa desses camaradas, na família deles, né? Está ali guardada tranquila. Aí Saul reina 40 anos, passa o bordão, formando de Deus. Davi, quando se assenta no trono, conquista Jerusalém. Ele diz: opa, está faltando um segredo que me trouxe até aqui. Eu não posso reinar sem esse segredo. Porque a arca era importante. Por que, irmão Adila? Porque quando Deus disse para Moisés, no capítulo 25 do livro de Êxodo, Deus disse: Moisés, você vai fazer para mim um tabernáculo. Eu vou te mostrar como está aqui no céu. Diz a Bíblia que Deus mostra o tabernáculo celestial para Moisés e fala: Moisés, faça do jeito que você está vendo aqui. Moisés disse: sim, senhor, só se eu mandar, quer mandar embaixo, sim, eu fazer aqui embaixo. Deus fala: o tabernáculo vai ser assim, assim, assim. Aí quando Deus vai descrever as peças que tinha estar dentro do tabernáculo, a primeira coisa que Deus faz Moisés anotar: Moisés, o tabernáculo vai ser assim, assim e assim. Vai ter alguns utensílios que vai ser sagrado dentro dele. Fala o primeiro: Senhor, uma arca de madeira de cetim, de 2,5 côvados de comprimento, 1,10 m, um côvado 45 centímetros, 45 mais 45, 90 mais 25, 1,20 m, 1,15 m de comprimento, por 1,5 m de largura, cerca de 70 centímetros, 65 de largura, e de altura o mesmo tamanho. Um objeto pequeno, parece que eu vejo. Moisés, Moisés disse: mas tão pequeno essa caixinha? Para que isso aqui é um negocinho tão pequeno? É porque é sobre coisas pequenas que eu gosto de ver. É sobre coisas pequenas que eu gosto de usar. É sobre alguém que é pequeno que eu gosto de surpreender. Eu vou continuar falando se você me entender. É sobre alguém que é pequeno que eu gosto de mostrar a minha grandeza. Talvez seja por isso que Paulo disse aos Coríntios: ele pôs a excelência do seu tesouro em vaso de barro, para que a glória não seja do vaso, mas do olheiro que fez o vaso, do Criador que fez os céus e a terra. Então dizem:
sobre ela eu vou vir falar com o povo. Então a arca ali representava a presença de Deus no meio do povo. A segunda coisa que me chama a atenção quando Deus fala com Moisés a respeito da estrutura do tabernáculo é que os irmãos sabiam tanto quanto eu que o tabernáculo era dividido em 3 partes: o átrio, o santuário e o lugar santíssimo, também chamado de Santo dos Santos. Os judeus dizem o seguinte: o átrio significa a terra, onde qualquer um pode entrar. O santuário significa o mar, onde alguns podem ir. Mas o Santo dos Santos significa o céu, onde somente um que tem livre acesso ao céu. E o nome dele é Jesus Cristo, o nome dele é Deus. Mas nós sabemos que o átrio era o lugar onde qualquer um podia entrar, que fosse judeu. O santuário era onde os sacerdotes podiam entrar. Davi, no segundo livro de Crônicas, capítulo 24, ele divide em 24 turnos os sacerdotes. Então, depois do Santo dos Santos era onde ficava uma divisão, uma cortina muito grande, larga, dividia o Santo dos Santos. E era ali que a Arca da Aliança estava. Então, quando Deus fala sobre a estrutura do tabernáculo para Moisés, Deus não começa do átrio, o santuário e o Santo dos Santos. Não. Deus começa explicitamente falando: Moisés, comece do Santo dos Santos, Arca da Aliança, depois venha para fora, porque toda obra de Deus é de dentro para fora. De dentro para fora. Vamos lá, baixinho assim. Toda obra de Deus não é com aparência exterior, é de dentro para fora, porque exterior o homem consegue ver, mas interior é só os olhos de Deus quem consegue ver. Oh glória, não te preocupes com a aparência exterior, busque a presença de Deus no seu interior, porque quando exteriorizar esta presença, a glória será grande de Deus na tua vida. Quantos estão entendendo esta palavra? Glorifiquem o nome do Senhor. De dentro para fora que Deus começa. Aí essa arca significava a presença de Deus. Só que dentro dessa arca tinha alguns segredos. Primeiro segredo: foi posto dentro dessa arca 2 vasos de ouro que continha o maná. Maná é aquela provisão que Deus mandou do céu para o povo de Israel no deserto. Depois tinha as tábuas da lei, que continha os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Depois tinha a vara de Arão, que floresceu. Então tinha 3 coisas importantes dentro daquela arca. Primeiro, um vaso de ouro contendo maná, que significa providência. Depois tinha as tábuas da lei, que significa